Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de mais nada, eu quero hoje fazer uns agradecimentos aos meus queridos irmãos que têm compartilhado o vídeo, que têm assistido, pessoas que têm comentado, assim como o nosso irmão Rafael. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, pelo apoio ao ministério, que Jesus vos abençoe. E esse propósito veio do coração do Senhor para a minha vida, então vamos continuar, né? Porque a Bíblia diz, e o que a Bíblia diz aqui em Salmos 13? Vamos ver o que Deus tem reserva para nós nessa noite? Salmo 13 tem assim por tema, ó: Davi na sua extrema tristeza recorre a Deus e confia nele. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito bem. Um salmo maravilhoso que Davi escreve no momento de extrema tristeza. Davi, eu acredito que aqui eu estava estudando a palavra do Senhor, e um dos historiadores diz que é bem provável que este salmo tenha sido escrito nos anos que Davi passou no exílio, quando o rei Saul estava o perseguindo. E pela graça de Deus, olha o que Davi faz. Davi pega o seu sofrimento, suas lutas, suas perseguições, e ele consegue transformar isso em cânticos. E detalhe, ele deixa esses cânticos para nos encorajar nas nossas tribulações. E aí eu lendo isso, eu fiz assim, ó, uau! Quem de nós conseguiria, né? Pegar a nossa luta, as nossas tristezas, as nossas mazelas, fazer deles cânticos de louvor e adoração a Deus, com o intuito de fazer outras pessoas se encorajarem, se levantarem através da nossa vida, do nosso momento de dor. Porque muitas vezes nós passamos por momentos de dor e adversidades, e alguns posicionamentos nós temos. Muitas vezes nós nos calamos, muitas vezes nós nos entregamos, e muitas vezes nós não queremos falar nada, nos escondemos, não queremos nem saber, já não basta nós com nossos problemas, a gente ainda vai querer encorajar alguém, a gente está precisando que alguém nos encoraja. E isso muitas vezes é um pensamento nosso mesquinho, pequeno. Davi não, ele pega o sofrimento dele e ele transforma em cânticos com o intuito de nos fortalecer, nos levantar, renovar as nossas esperanças. E o verso 1 e 2 aqui conta que Davi ele está numa guerra dentro dele de sentimentos, uma guerra interna. Olha o que diz o verso. Até quando, Senhor, se esquecerá de mim? Para sempre? Até quando se esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Então Davi, aqui, ele está vendo aquele momento de dor e ele começa a clamar ao Senhor, e ele mesmo já começa a responder: até quando, Senhor, para sempre? Até quando o Senhor não vai ver, o Senhor não vai resolver, o Senhor não vai fazer nada? E por que Davi está aflito assim? Porque Deus tinha prometido para Israel que Davi seria um rei naquele lugar. Mas cada dia que parecia que isso se aproximava para Davi, a angústia, a perseguição, as afrontas, fazia que essa promessa ficasse mais longe da vida dele. Mas mesmo assim, Deus ele age com retidão para com Davi, mesmo Davi acreditando que ele estava sendo abandonado por Deus. E muitas vezes quando nós passamos por luta, por adversidades, muitas vezes quando demora o tempo, né, o processo, né, para a gente alcançar o propósito, e a gente começa a clamar a Deus e Deus não nos responde nada, ele fica em silêncio, nós pensamos que o Senhor nos abandonou.
Parece que o céu tá de bronze, parece que ninguém nos ouve, a gente começa a achar pecado na gente. E Davi passou por essa situação. E você já se viu nessa situação? Onde a promessa é feita para você, porém o seu adversário parece que ele samba na sua cara, coloca o dedo na sua cara, dá risada, e a impressão que dá é que Deus não tá fazendo nada, né? O adversário tá rindo da cara da gente, tá nos afrontando, e a impressão que dá é que Deus não está fazendo nada. E todos nós passamos por esse tipo de situação e de provação, desse momento na nossa vida. Só que aqui eu estava vendo uma frase que eu achei muito linda e anotei, que crer é viver sem tramar. É não depender das próprias experiências e aptidões, nem tentar criar os próprios planos. O que significa isso? Que muitas vezes, mesmo você passando por esse momento de silêncio, de angústia, né? Até mesmo de extrema tristeza, mesmo assim você precisa crer no Senhor. Porque quando você crê no Senhor, o seu crer nele paralisa suas atitudes terrenas, carnais. Muitas vezes a gente quer agir, a gente quer debater, mas quando nós cremos no Senhor e confiamos no Senhor, mesmo que a gente chore, derrame lágrimas, a gente sabe que uma hora o Senhor vai vir ao nosso favor. E uma coisa que Deus não gosta, o Senhor não se agrada que a gente venha fingir um sentimento para com Ele, porque Ele sabe o que nós estamos passando. Então não devemos fingir que está tudo bem. Se não está tudo bem, amém. Porém, com Davi aqui eu aprendi algo, que substituir a pergunta até quando, pela declaração nas tuas mãos estão todos os meus dias, isso é uma lição para a nossa vida. No lugar da gente ficar, Senhor, até quando, até quando, até quando, a gente declarar, olha, Senhor, sabe uma coisa? Desisto de entender. Os meus dias estão em tuas mãos, o Senhor sabe como agir, sabe como trabalhar. É eu que não sei mais o que está acontecendo, mas eu entrego o controle e o domínio nas tuas mãos. Faz segundo o teu querer e tua vontade. E aqui, aprendemos mais uma situação dos perigos externos, que são os inimigos de Davi. Aqui os inimigos de Davi, no verso 3 e 4, olha o que diz a palavra do Senhor, atenta a mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. E eu achei tão interessante essa frase, porque é bom a gente ter paz interior, mas também a gente precisa ter a proteção do Senhor ao nosso favor. Eu já ouvi que é melhor a gente ter paz do que ter razão, mas além da paz a gente precisa ter a ajuda do Senhor, o fortalecimento de Deus. Nós vivemos numa época que muitos estão passando por extremas tristezas, por angústias, por espantos, por depressões, mas nessa noite o Senhor nos convida, assim como Davi, entregar toda a nossa ansiedade ao Senhor. E as orações que Davi faz aqui se divide em 3 partes. Atenta para mim, responda-me e me envie um encorajamento e alumie os meus olhos. Quando Davi fala atenta para mim, quer dizer que parece que o Senhor escondeu a face de Davi e que ele pede para que Deus volte-se para ele. Porque o período de silêncio do Senhor, parece que Deus está resolvendo uma outra coisa e deixou a gente de lado. E não! O Senhor quer que nós venhamos desenvolver em nós mesmos confiança para com Ele. Quando Davi fala assim, responda-me, envie-me um encorajamento, Davi está se sentindo abandonado em suas orações. Parece que não estão surtindo efeito, mas estão surtindo. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu oro, não está acontecendo nada, não vou orar mais. Quando daqui a pouco a gente está orando de novo. É umas coisas de doido, né? Mas esse é o ser humano. Nós somos assim. E quando Davi fala que, olha, alumie meus olhos, significa que ele não está pedindo só um esclarecimento espiritual, mas ele está pedindo vitalidade, força, ânimo, físicas e emocionais. Porque você já percebeu para analisar? Você já parou para analisar? Quando a gente está triste, aborrecido, parece que a gente está até fraco, né? Parece que a gente está em anemia profunda. A gente não tem vontade de fazer nada. A gente não quer nada. Mas quando Davi fala assim, alumia os meus olhos, ele está falando assim, Senhor,
me traz clareza, me traz discernimento do Espírito Santo, me traz força, me traz ânimo. A preocupação aqui de Davi era que o nome do Senhor não fosse zombado, porque olha só, se Davi chegasse a vacilar, a oscilar, a perturbar-se, a cambalear, os inimigos adversários já estavam prontos na arquibancada para dar risada dele. E muitas vezes é assim na nossa vida. Nós estamos tristes, aborrecidos, cabisbaixo, e o adversário da nossa alma só está ao derredor, procurando um vacilo nosso, para ele falar assim: haha, sabia, fracote, covarde, sabia que você não ia aguentar, sabia que você ia ceder. Mas nessa noite, sobre essa palavra, que a tua confiança do Senhor venha a ser renovada, que o Senhor venha te acrescentar fé, que o Senhor venha renovar as suas esperanças nele, que o Senhor venha avivar a tua alma, venha te dar a alegria da salvação, para que quando você sair, o inimigo da tua alma te olhar e falar: agora ela cede, agora ele cede, ele ouça da tua boca um brado de vitória, de glória a Deus, aleluia, um louvor de adoração e exaltação, uma declaração da palavra do Senhor, uma manifestação de Deus em oração através da tua vida, e que você deixe o adversário da tua alma confundido, porque o que confunde Satanás, sabe o que é? É a nossa confiança no Senhor, a nossa declaração de quem ele é, e por último, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Você tem motivos nessa noite para te tributar um louvor e glórias ao Senhor? Você tem motivos nessa noite para agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor ele tem te ajudado, ele tem te fortalecido. Irmãos, nós passamos por fases da vida da gente de afronta. E eu vou te falar algo. Tem afrontas que vai acabar rapidinho, mas tem afrontas que vão durar anos. Mas sabe qual vai ser o nosso posicionamento aqui como Davi? Colocar a nossa fé em prática. Nós olharemos para o alto e declararemos a nossa confiança no Senhor. Tem um hino da Midian que fala que mesmo na tribulação posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em ti eu posso descansar. Então olhe para o alto, de onde vem socorro, e é firme da rocha que você terás a vitória. Amém? Salmo 13 se encerra aqui. Confia no Senhor e eu te espero amanhã para o Salmo 14. Que Deus te dê uma boa noite de sono e de descanso. Você que amanhã vai participar das EBDs aí na sua igreja, né? Nas suas localidades, que o Senhor te dê uma boa escola bíblica dominical. E é isso, vamos fortalecendo o nosso espírito para que o Senhor venha completar a obra dele sobre as nossas vidas. Fica com Deus, Deus te abençoe, uma boa noite em nome de Jesus.